Como a gestão de custos faz parte da contabilidade, vamos começar este conjunto de aulas com suas definições e importância. Através do passo a passo é que se constrói este conhecimento. Toda pessoa possui patrimônio. Como assim? Patrimônio para a contabilidade é o conjunto de bens e direitos menos as obrigações. Bens são coisas materiais como dinheiro em caixa, veículos, máquinas, equipamentos, edificações, ou imateriais marcas e patentes, que a pessoa possui. Direitos, tudo aquilo que a pessoa tem a receber dinheiro no banco, salários, contas a receber. Obrigações, tudo aquilo que a pessoa tem a pagar, contas a pagar, fornecedores, salários a pagar. Empréstimos. A contabilidade tira uma fotografia da situação patrimonial da pessoa em um determinado momento, e é com base nesta fotografia que as análises são feitas. A quantidade de bens, direitos e obrigações e como estão compostos, ou seja, ela tem mais bens e direitos ou obrigações. Quanto mais bens e direitos e menos obrigações, melhor. Bens e direitos aumentam o patrimônio, enquanto as obrigações o diminuem. Por isso a equação patrimônio é igual a bens e direitos menos as obrigações. Uma outra classificação é ativo, passivo e patrimônio líquido. Que nada mais é que, ativo é igual a bens mais direitos. Passivo é igual a obrigações e patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. O ativo é classificado pela sua liquidez, ou seja, o que pode ser transformado mais rapidamente em dinheiro fica em cima, e vai descendo a lista de itens dos bens e direitos. O passivo é classificado pela sua exigibilidade, ou seja, as obrigações a pagar de imediato ficam na parte de cima e vai descendo a lista das obrigações que podem ser pagas depois. Considera-se que o passivo é obrigações para com terceiros e patrimônio líquido é obrigações para com os proprietários. Uma visão muito útil é a posição do patrimônio líquido, que pode ter três situações. Patrimônio líquido positivo, o conjunto de bens e direitos cobre as obrigações e sobra a situação boa. Patrimônio líquido igual a zero, o conjunto de bens e direitos só cobre as obrigações, situação neutra. Patrimônio líquido negativo, o conjunto de bens e direitos não cobre as obrigações. Situação ruim. Outro tipo de classificação é pelas contas que são divididas em. Além de explicar esta classificação, é importante esclarecer o que é conta. Conta é o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio: bens, direitos e obrigações, e cada elemento de resultado, receitas e gastos. Daí já fica claro que existem contas patrimoniais que formam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E contas de resultado, que significam as receitas e os gastos da pessoa. É através das receitas que entra dinheiro, aumenta o ativo, que aumenta o patrimônio. E através dos gastos que sai dinheiro, se for custo ou despesa. Aumenta o passivo se for a pagar, ou diminui o ativo se for pagamento imediato, e diminui o patrimônio. Por isso é tão importante saber gastar, e que nos fez preparar essas aulas para mostrar a importância deste tema. Para efeito didático, vamos a princípio considerar estes dois tipos de gastos, que são os custos e as despesas, pois são eles que envolvem as contas de resultado. Veremos nos próximos slides que existem mais dois tipos de gastos. Gasto é formado por investimento, perdas, despesas e custos. Investimento, aplicação de dinheiro com a expectativa de um benefício futuro. Comprar um equipamento para a realização de procedimento ou exame na clínica e ou no laboratório. Perda é gasto imprevisto e que não traz retorno algum para a empresa. Problemas nos computadores, produtos vencidos no estoque, ociosidade de pessoal, paciente que agenda a consulta ou o exame e não comparece para a realização. Despesas é o dinheiro que a empresa gasta para vender um serviço ou produto e não está envolvido na produção. Secretaria administrativa, comissões de vendedores, aluguéis da área administrativa. Custos é o dinheiro que sua empresa gasta para produzir o que será oferecido aos clientes, e o uso de um reagente para a realização de um exame, a seringa para administrar medicamento, a enfermeira que atende o paciente. Se o gasto for investimento, transforma a liquidez em imobilizado, ou seja, perde a condição de ser transformado rapidamente em dinheiro. Envolve duas contas do ativo: um tipo de bem ou direito, que é o dinheiro se transforma em outro tipo de bem, que por exemplo pode ser um equipamento. No caso da perda, 3 perguntas devem ser feitas. Houve perda? Qual é o motivo da perda? Podendo ter mais de um motivo.
e como evitar novas perdas. Em seguida, ela pode se transformar em outro tipo de gasto, ou seja, despesa, custo ou investimento. Vai depender do que terá ou se terá necessidade de ser reposto. Observe a diferença entre despesas e custos. Despesa não tem relação com a produção e custo tem. Mesmo sendo diferentes, muitos profissionais misturam os dois e consideram como sendo a mesma coisa. Alguém considera que quilo e metro são iguais, ou que litro e quilo são iguais. Por que considerar despesa e custo como iguais? Será mera distração por não ter estudado a diferença. Será para facilitar o cálculo, mas ninguém soma metro com quilo, pois sabe que o resultado não tem utilidade. Que fique claro e bem memorizado: despesa é despesa e custo é custo. Uma pergunta muito importante para ser analisada é: por que existem clínicas e laboratórios com alto fluxo de clientes, mas que não são lucrativos, e outros com menor fluxo e muita lucratividade? O marketing cria ações e estratégias específicas para atrair clientes, mas se a entidade de saúde conhecer claramente quais são seus produtos e serviços mais rentáveis e focar todas as ações para atrair clientes específicos para ela, possuirá maior chance de alcançar maior lucro com menos esforço e investimento adequado. Veremos em aulas deste curso como otimizar as margens de lucro. Exemplo de otimização: uma clínica ou laboratório pode, por exemplo, contratar 6 funcionários ou 3 a depender do volume de serviço do período. Pode terceirizar serviços essenciais que não sejam tão rentáveis. Pode fazer parcerias que agreguem vantagens, evitando investimentos inviáveis, mas não deixando de valorizar a satisfação de seus clientes. Sabendo quais serviços e produtos geram mais lucro mensal, pode-se investir nestes e redirecionar os demais. Aprofundaremos mais este assunto em aulas mais para frente. Os maiores gastos, na maioria das entidades de saúde, são as folhas de pagamento médicos e equipe, medicamentos e suprimentos médicos, e aluguel. Embora estes sejam bons pontos de partida, muitos gerentes e proprietários concentram-se exclusivamente no controle destes itens e não revisam os outros gastos. Todos eles devem ser analisados com detalhe para poder identificar se algum desapercebido está corroendo a lucratividade da empresa. Aqui chamamos a atenção para um aspecto importante. Infelizmente, os relatórios raramente calculam a verdadeira lucratividade. Como os proprietários e gerentes de entidades de saúde não estão acostumados a receber este tipo de informação, eles geralmente não sabem qual a verdadeira lucratividade de sua clínica e ou laboratório. Nós analisamos vários softwares para gestão de clínicas e nenhum apresenta a lucratividade calculada de forma correta. Por isso, tivemos que contratar um desenvolvedor para o módulo de gestão de gastos. Lembrar que o lucro é a receita menos o gasto. A receita, todos eles apresentam, mas o gasto correto, não. Aí está toda a distorção do cálculo. Após este panorama, na próxima aula, falaremos sobre os diferentes tipos de contabilidade, pois muita gente boa confunde. Elas usam no cálculo de uma o que deve ser utilizado no cálculo da outra. Cada um destes tipos tem suas características próprias e que devem ser respeitadas para o bem e segurança das pessoas.